E qual é o melhor horário, assim, que você acha que as pessoas se adaptam melhor? Qual é o melhor horário para fazer o jejum? Então, o melhor horário para fazer o jejum é aquele que você se adapta melhor. A maior parte das pessoas faz o jejum aproveitando o período noturno. Então, geralmente jantam e ficam até o almoço do dia seguinte sem comer. Existe estudo mostrando que quem faz jejum parando de comer no final da tarde, e aí começa no final da tarde e vai até o café da manhã do dia seguinte, por exemplo, come até as 4 horas da tarde e toma um café às 8 horas da manhã do dia seguinte, essas pessoas têm benefícios metabólicos maiores. Por quê? Existe uma confluência entre o benefício do jejum e o benefício de comer pouco ou não comer à noite, que é uma coisa que faz bem para a saúde também. Então, o melhor horário para fazer o jejum, do ponto de vista acadêmico, científico, é parar de comer 4, 5 horas da tarde e tomar café da manhã no dia seguinte. Só que muita gente não consegue fazer isso, porque vai dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite, e aí existem alguns hormônios que já começam a subir, como a grelina, que aumenta o apetite, como a própria adrenalina, que dificultam a conciliação do sono. A pessoa fica com o estômago roncando, não consegue conciliar o sono. Então, a maior parte das pessoas geralmente faz assim: janta e toma, só vai até o almoço do dia seguinte em jejum. Sim, sim, exatamente. Como eu faço na minha vida, como eu aplico durante a noite, porque a gente tem esse período de sono que você não tem fome, né? Você tá dormindo. E agora, assim, qual o melhor horário, você diz? E qual é o tipo melhor, mais adequado, né? A gente vê que as pessoas começam com 10 horas, vão para 12, 14 horas. Tem gente chegando a 16, 18, como eu. Hoje eu faço até 18. Isso não é para ganhar nenhum prêmio, tá, gente? É só uma observação. Porque ele tem benefícios em qualquer horário desse, né? Então, mas tem gente que faz 24, 42 horas de jejum. E aí, vamos supor aí que eu consiga colocar no sábado, né, que a gente almoça sábado com a família, todo mundo, né? E aí eu consiga começar o meu jejum aí, fazer minha última refeição por volta das 5 horas da tarde, né? Faço um almoço incrível, né? Posso até começar minha refeição um pouco mais cedo, faço um almoço incrível, lancho grandiosamente, uma coisa que te sustente. E aí de 5 horas da tarde, né? No sábado eu posso dormir um pouco mais cedo, até se eu quiser. E aí eu durmo pro dia seguinte, quando eu acordar, faço o jejum e só almoço 5 horas da tarde. Eu que já almoço 2, 3 horas da tarde, no fim de semana a gente acorda um pouco mais tarde mesmo, não tem essa coisa de acordar cedo para trabalhar. É bem possível. Você acha saudável 24 horas de jejum? Bom, jejum intermitente é um termo abrangente para várias técnicas de jejum. Nem sempre o jejum ele é ligado ao tempo. É preciso ficar uma janela de tempo sem comer e uma outra janela de tempo comendo. É considerado jejum também uma restrição calórica mais intensa, comer apenas 25% do que você comeria num dia, 2 a 3 vezes por semana. Então, por exemplo, se você comeria 1.500, 1.700 calorias por semana, com 350 a 400 calorias 2 a 3 vezes por semana. Existe o jejum chamado também de dia inteiro, que é o jejum de 24 horas, uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. Mas o jejum que é mais praticado é o jejum de 16/8, que é o jejum que fica 16 horas em período sem alimentação e 8 horas com janela de alimentação. Pergunta, eu posso tomar líquidos durante o jejum? A gente até falou sobre isso, mas é uma pergunta que ela é bem repetitiva, as pessoas adoram perguntar sobre isso. Pode? Então, eu sempre falo isso, né? Precisa tomar líquidos, né? Beber água. Se você tiver medicação para usar, que na hora do jejum tem pessoas que me perguntam, né? Mas o antibiótico estava passado, antibiótico quebra o jejum, remédio tal quebra o jejum. Se você está sendo prescrito com alguma medicação, use a medicação. E se essa medicação tem que ser ingerida de estômago cheio, ou você precisa encher o estômago para forrar o estômago, para proteger o estômago contra algum tipo de medicação, como por exemplo antibióticos e anti-inflamatórios, que podem agredir a sua mucosa gástrica. Então é importante que nesse período você interrompa o jejum intermitente, né? E faça a sua medicação, não deixe de usar a medicação, não deixe de se hidratar, pelo amor de Deus. O princípio do jejum intermitente fazer bem é que ele é um rigor, há um pouco de rigor. A gente resgata um pouco de rigor da nossa
da nossa ancestralidade, quando a gente não tinha comida farta e infinita, processada, com alta densidade calórica, quando a gente precisava fazer atividade física intensa, variada, frequente para sobreviver. E a gente resgata um pouco desse rigor. Agora, rigor demais faz mal. Então, começar a fazer jejum seco, né, sem alimentação, sem hidratação, jejuns muito prolongados, isso faz mal para a saúde. Eu bebo muito líquido, chá, água flavulizada, aquelas águas de todo tipo, café. O que a gente sempre faz muito assim é não adoçar, né, para que o nosso cérebro não entenda que está entrando ali um docinho, né? E, por exemplo, se eu tiver que colocar, tem algumas gorduras que são toleradas, né? Que você até me indicou, às vezes, um café com óleo de coco, que essas gorduras são toleradas. E o grande segredo é não ter caloria mesmo, gente. Agora a gente vai fazer um mitos e verdades, tá? Sobre o jejum. Tá preparado? Vamos lá! O jejum intermitente reduz o nível de gordura no sangue? É mito ou é verdade? Então, diminui sim. Né? O perfil de gorduras no sangue diminui, melhora com o jejum intermitente. Diminui triglicerídeos, principalmente. O colesterol, dito colesterol ruim, o colesterol de baixa densidade, o LDL, também diminui com o jejum intermitente. Só o que parece não ser afetado é o dito colesterol bom ou de alta densidade. Eu não posso me exercitar durante o jejum intermitente, ou seja, enquanto eu faço o jejum intermitente, ou no meu período em jejum? Não pode? Pode, sim. Orientado, pode. Exercitar-se durante o jejum. Eu sempre falo que o jejum é um resgate das nossas condições de fábrica, né? O ser humano cansou de fazer exercício físico em jejum. Um dos principais objetivos do exercício físico na nossa busca pela sobrevivência era a obtenção de comida. A gente não comia para obter comida. A gente corria ou fazia o exercício físico para obter comida. Então, na verdade, o hormônio que deve orquestrar o exercício físico é a adrenalina, não a insulina. Quando você come uma quantidade expressiva de calorias, a insulina sobe muito, bloqueia a adrenalina e eu acho que atrapalha todo o processo da atividade física. Dito isso, dependendo da intensidade da atividade física e do tipo de dieta que você está fazendo, para a performance do exercício, você pode ter que fazer alguma suplementação durante o exercício, você pode fazer algum tipo de alimentação durante o exercício ou após o exercício. Logo antes, difícil. Fazer exercício em estômago vazio é uma coisa, fazer exercício físico desnutrido é outra. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma atividade física de alta intensidade pela manhã em jejum, é preciso que ela combine com o nutricionista a ingestão do carboidrato à noite. Mas vai depender também do combustível que ela gasta. Eu vou fazer só uma caminhada de manhã. Ela pode fazer de manhã em jejum? Pode. Ela precisa comer logo após? Necessariamente não. Mas dependendo do tipo de atividade física, uma pedalada forte, um crossfit, um spinning, aí vai precisar sim, e eventualmente até quebrar o jejum, para não ter queda de performance, para não ter rigor excessivo. Bem legal falar sobre isso, gente, pelo seguinte, eu me exercito no meu período em jejum, tá? O meu treino eu faço em jejum, e a minha primeira refeição é o meu almoço, e dá super certo na minha vida. Mais uma, qualquer pessoa pode fazer jejum intermitente? Não, tem pessoas que não podem fazer jejum intermitente. Qualquer pessoa saudável tem a adaptação biológica ou a capacidade biológica de passar um período em jejum e se alimentar depois. Pode estranhar no início, mas se adapta com o tempo. Agora, existem condições patológicas e existem condições fisiológicas delicadas em que as pessoas não devem fazer isso. Pessoas com compulsão alimentar podem piorar com o jejum intermitente, apesar de ter casos que melhoram. Pessoas com diabetes mellitus em uso de insulina podem ter hipoglicemia severa se passar um tempo grande sem se alimentarem, uma vez que elas já fizeram a injeção de insulina, a insulina está agindo, está tirando a glicose do sangue, ela não está fazendo nenhum tipo de alimentação. Então, tem alguns casos em que, por exemplo, uma gravidez no último trimestre, nas últimas semanas de gestação, fazer o jejum pode ser complicado. Na própria gestação é uma coisa muito questionável de fazer o jejum intermitente, especialmente iniciar o jejum intermitente numa pessoa que não está acostumada a fazer durante a gestação. Eu acho complicado, acho contraindicado.
Na lactação também é uma situação complicada, porque o gasto energético é muito grande, a necessidade de alimentação frequente, o sono é interrompido. Então existem circunstâncias que precisam ser avaliadas por quem está orientando quem faz o jejum intermitente e estabelecendo os parâmetros do que pode, do que não pode. E existem pessoas para as quais o jejum intermitente não é indicado, não. Muita gente que fala sobre o jejum intermitente como uma dieta, né? Botam como dieta. Então, vamos lá, usando essa expressão, como ela é bem usada pelas pessoas que às vezes não compreendem muito bem, até mesmo pela internet, a dieta do jejum intermitente dá resultado? Sim, muitas pessoas acham que resultado do jejum intermitente é perda de peso. Jejum intermitente é muito mais do que isso, né? O jejum intermitente é uma estratégia para ganho de saúde, né? Para equilíbrio metabólico, é um pouco de rigor que aumenta a eficiência do metabolismo. Então, muitas pessoas reduzem o jejum intermitente ao emagrecimento. Enquanto eu faço jejum, eu emagreço, se eu não estiver emagrecendo, o jejum não está tendo mais resultado. Isso leva a uma série de erros que as pessoas cometem com o jejum intermitente. Criar rigor excessivo é o principal deles. Na busca pela perda de peso, as pessoas vão aumentando cada vez mais o tempo de jejum, que não é saudável, vão comendo cada vez menos na janela de alimentação, o que deixa o metabolismo cada vez mais lento. Então, se esquecem de que existem outros resultados na sensibilidade à insulina, na eficiência metabólica, nos resultados anti-inflamatórios. Enfim, tem vários benefícios que o jejum intermitente traz, além da perda de peso. Então, dá resultado sim, é preciso pensar além do emagrecimento, não só para ter a consciência do processo como um todo, mas para não ficar cometendo os erros mais comuns, que são justamente criar rigor excessivo, períodos muito prolongados de jejum e alimentações muito restritas na janela, que aí causam os problemas que as pessoas atribuem ao jejum intermitente, na verdade são de nutrição insuficiente. O jejum intermitente diminuiu a imunidade. Não foi o jejum intermitente, foi alimentação insuficiente, foi rigor excessivo. Perdi massa muscular, mesma coisa. Perdi performance no exercício físico. Às vezes é falta de estratégia, de timing, de colocar o nutriente na hora certa, de ajustar. Por isso é tão importante fazer jejum intermitente acompanhado de um profissional. Não fazer por conta própria, não tentar por conta própria. Como eu falei, a maior parte das pessoas, nós somos adaptados biologicamente a fazer jejum. Então, se você tentar fazer o jejum por conta própria aos pouquinhos, aumentando o número de horas, você pode pode se dar bem, pode ter efeitos positivos, mas assim, preferencialmente, o ideal é sempre procurar um profissional para te orientar. Gusmão, você é maravilhoso quando você fala sobre isso. Gente, eu adoro ouvi-lo falar. Eu poderia ficar aqui horas falando com ele. Eu acho que eu já até me excedi no tempo de vídeo. Eu quero agradecer você, mas antes da gente encerrar, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Para quem quer experimentar o jejum intermitente, por exemplo, qual é o primeiro passo que deve dar? Então, o primeiro passo é justamente procurar um profissional que esteja familiarizado com o jejum intermitente, com as técnicas de jejum intermitente, que avalie o seu perfil individual, as suas necessidades e possa montar um plano estratégico que lhe atenda da melhor forma. Excelente, Gusmão. Obrigada. Beijo. Você é incrível, tá sempre me ajudando aí. Viu, gente? Então, você que quer fazer jejum intermitente já tem aí infinitas dicas para seguir. E se você tá afim, comece logo, viu? Eu mudei minha vida, foi uma chavinha, assim, para eu parar de fazer dieta e começar, de fato, um estilo de vida novo. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero sugestões de temas aqui para esse tipo de vídeo, tá? Então, podem falar aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso para ver o que vocês sugerem, o que vocês querem ver mais por aqui. E a gente pode conversar mais com especialistas, né? Para desmistificar assuntos e para descobrir coisas novas. Beijo, até a próxima.